Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, Victor Reuter aqui. E hoje eu estou trazendo um vídeo aí sobre uma criação de material, né? Uma dúvida aí que eu recebi de um aluno e eu achei interessante fazer esse vídeo para mostrar como que eu penso na hora de criar um material e como que eu vou resolver aqui. Então a intenção é que essa aula possa abrir um pouquinho a tua mente aí com relação a todo esse raciocínio e como que eu faço essa análise. Então o material que eu recebi desse aluno como dúvida é esse piso aqui, né? Ele é um piso tipo cerâmico e ele tem um padrão, na foto aqui não está dando para ver muito bem, mas ele tem um padrão aqui de um desenho, né? Como se fosse um hexágono, uma coisa assim. Não sei exatamente se é esse formato, mas o que eu vou fazer aqui vai servir para entender esse conceito. Bom, então basicamente, o que eu vou analisar aqui para fazer esse material? O material, né, na verdade, ele é dividido em camadas e eu sempre começo analisando primeiro o diffuse. Então, o diffuse, eu verifico se esse material tem cor e variação de cor, né? Então, eu percebo que ele tem algumas variações, parece que ele não é um material extremamente, digamos assim, homogêneo, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com uma diferença de tons aí. E sempre quando eu estou me baseando em uma referência para fazer um material, eu gosto de abrir essa imagem no Photoshop para poder capturar a cor e o tom correto aqui dessa imagem. Beleza, então, agora que eu já abri essa imagem aqui no Photoshop, o que eu vou fazer é pegar aqui o conta-gotas e eu vou selecionar, pegar ele aqui, ó, selecionar uma área aqui para tentar capturar esse tom. Esse é um piso bem reflexivo, né? E então eu vou tentar pegar uma área que não esteja tendo muita influência aqui de luz, de reflexão, uma área mais de sombra aproximada. Pode ser mais ou menos por aqui. Eu já vou conseguir ter mais ou menos aí o tom que é esse piso aqui. Então, pegando com o conta-gotas ali, clicando aqui no quadrado, eu consigo pegar o RGB dessa cor aí. E agora aqui no SketchUp, eu estou com uma cena aqui que eu uso dentro do meu treinamento para fazer testes, criações de materiais, e eu vou usar ela aqui para que a gente possa simular, né, esse material e ver como que ele está ficando. Então eu vou clicar aqui no menu do V-Ray, vou criar um material novo genérico aqui, vou chamar de piso aula. Eu agora no Diffuse aqui, nesse primeiro momento, eu vou colocar aquela cor que eu achei lá no Photoshop. Então, por exemplo, 144, 67, 21. Vou colocar aqui no RGB de 0 a 255, 144, 67 e 21. Então, eu já começo a ter aqui um tom próximo do que eu quero. Como é um piso, eu gosto sempre de trocar a prévia aqui do material de acordo com o que eu estou fazendo. Então, eu vou botar aqui o floor, que seria piso, né? Beleza, então a gente já começou aqui com um diffuse bem simples, né? Tentando chegar o mais próximo possível. A segunda coisa que eu avalio no material é a reflexão. Então, o diffuse, como eu comentei, ele tem algumas manchas, mas a gente vai fazer isso depois. Agora, o reflexo desse material, eu reparo duas coisas, né? O quanto ele tem de reflexo e o quanto polido é essa reflexão. Então eu vejo que ele é um material com bastante reflexo, né? Ele é como se estivesse encerado aqui. Então ele é polido. E veja também que a gente tem uma variação aqui, né? Como se o reflexo não fosse perfeito. Isso se dá tanto por desgaste em algumas partes, quanto também pela irregularidade do piso, né? Então vamos fazer esse piso primeiro certinho, para depois a gente ir adicionando essas imperfeições. Então, como eu vi que ele é um material que tem reflexão e é polido, eu vou adicionar aqui reflexo e polimento nele. O outro passo que eu vou precisar é criar esse padrão aqui, né? Que a gente tem esse desenho, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um hexágono aqui. E eu vou precisar de um mapa para fazer isso. Então eu vou tentar achar na internet algo parecido com isso aqui. Então eu pesquisei por Honey Texture aqui, que seria algo relacionado a mel, né, abelha, porque parece mesmo com esse tipo de formato aqui. E eu encontrei algumas coisas, ó. Então achei um mapa aqui que eu poderia usar, bem interessante. Poderia usar aqui, ó, Seamless Hexagonal Cell Texture, isso aqui perfeito. Então você tem que tentar pesquisar na internet algum mapa para você poder estar usando, né, no bump e também na reflexão ali. Esse mapa aqui acho que vai servir, deixa eu abrir ele em uma nova guia. Parece que ele está com algumas marcas d'água aqui.
Então eu vou clicar aqui em ver mais e vou ver se eu encontro aqui algum que não tem a marca d'água. Bom, consegui esse mapa aqui, eu vou salvar ele agora no computador. E o que eu vou fazer agora é carregar aquele mapa no Bump aqui. Então, Bump Map, Bitmap, e já carreguei ele. Eu gosto já também de habilitar a visualização desse mapa, para na hora que eu aplicar ali eu conseguir mapear, né? Bom, veja que ficou muito forte ali o valor do Bump, eu já vejo pela prévia aqui. Então eu vou diminuir esse valor, vou botar aqui 0,2. Acho que ainda está forte, talvez 0,1. 0,1 pode ser que funcione bem. E o interessante de você fazer também é você copiar essa mesma textura que você usou no Bump e colocar ela no Gloss também. Isso vai reforçar um pouco a marcação e vai deixar o teu material realista. Porque o que vai acontecer? Eu vou colar ela aqui. Se você reparar, essa parte interna aqui do desenho é preta, né? Então você vai ter menos gloss ali naquela parte de dentro, que é o que acontece com revestimentos, né? Que você tem um rejunte ali. Eu só estou achando essa junção aqui muito grande, mas vamos ver aqui na hora do render como vai ficar, senão a gente depois tenta pegar outro mapa aí. O que eu vou fazer agora é aplicar esse material aqui, vou mexer na escala dele, 1, 2, acho que 1,5 talvez, deixa eu dar uma olhada na foto aqui. Ele não é um padrão tão grande, né? E é mais juntinho o desenho ali. Então eu teria que tentar achar um com linhas mais finas, né? Então eu vou fazer um teste agora para a gente ver como que tá ficando. Veja aqui que o resultado não ficou de todo ruim, né? Mas foi o que eu comentei. Ele está com um espaçamento muito grande ali entre um e o outro. E para que a gente consiga chegar num resultado mais próximo da referência lá, eu vou ter que caçar outra textura aqui. Uma dica aí quando você estiver pesquisando, clica aqui em ferramentas, ó, e muda o tamanho para grande para filtrar as texturas com melhor resolução. Eu achei essa aqui que parece estar fininha, mas ela está com fundo transparente, né? Então eu vou salvar essa imagem aqui e eu vou abrir ela no Photoshop. Então vou arquivo abrir. E aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma camada aqui, uma cor sólida por baixo, branca. Só fazer isso aqui, ó, que aí agora eu já posso salvar esse mapa aqui. Então arquivo salvar como, qualidade máxima, salvei ela. E agora retornando aqui eu vou substituir aqui. Então vou trocar aqui e eu vou dar um copy aqui também e colar aqui no gloss essa textura. Beleza, parece que já ficou um pouco melhor ali. A gente pode até diminuir um pouco mais. Vou botar aqui 1,2. E vamos fazer um teste agora. Beleza, acho que chegamos mais próximo, né, do que é o piso lá da referência. E uma coisa também que você pode fazer, repare que aqui, né, como a gente usou o mapa no gloss, está marcando muito, né, pelo fato de aqui ele estar muito polido e ali dentro não estar, por ser preto. Você pode dar uma misturada de leve aqui, já é um conceito um pouquinho mais avançado, mas você pode fazer uma mistura do mapa com o Reflection Glossiness que tem aqui já no V-Ray. Descendo aqui na parte de Multipliers, se você trocar aqui para Blend Amount, repare que no Reflection Glossiness ele está usando 100% da textura que a gente colocou. E se eu diminuir aqui, colocar por volta de 0,2, ele vai usar 20% da textura, jogando 80% do 1 ali. Então a gente vai chegar numa variação aqui, digamos assim, não tão marcada, né? Vou fazer um região render para a gente poder ver a diferença. Então veja que ele já suavizou um pouco, né? Ficou um pouco mais natural ali aquela variação de gloss. Então, ok, beleza. A gente já tem aqui o bump, já tem o reflexo, já tem o diffuse. Vamos retornar aqui para o material para poder observar o que está faltando. Bom, primeira coisa, a gente tem essa variação do piso em si. Ele é um piso irregular e é o que gera até essa variação aqui de reflexo, enfim. E como que eu posso fazer isso? Para você poder fazer essa variação, você pode adicionar aqui no bump um mapa de noise. Só que o problema é que a gente já está com um bump aqui, né? A gente já tem uma textura aqui, um bitmap. Como eu tenho essa textura lá no Reflection Glossiness também, eu vou trocar aqui o bump map e vou colocar um noise aqui. Então eu vou colocar aqui esse noise, pode ser o noise A, ele vai servir. E sempre que eu uso o noise, eu gosto de habilitar aqui esse 3D mapping aqui. Bom, se eu fizer um render agora, vamos ver o que vai acontecer.
Ele já está gerando um bump, mas está bem pequeno, né? E como eu quero uma variação grande, eu vou precisar mexer nesses valores aqui. E basicamente, se você diminuir a frequência, você vai estar aumentando a escala desse noise. Então, eu vou botar aqui 0,1 e a amplitude é a intensidade. Então, vamos renderizar aqui mais uma vez. Ele já começou a dar uma ondulada. Vamos tentar aumentar a amplitude aqui para 2, para ver o que está acontecendo. Já começa a perceber que ele está, né, gerando uma variação ali. Talvez aumentar um pouquinho a frequência aqui para 0,5. Vamos ver o que acontece. Estamos quase chegando lá. Frequência um pouquinho menor, 0,3. E amplitude um pouquinho menor também, 1,5. E aí a gente já vai conseguir uma irregularidade aqui bem parecida com aquele piso. Beleza, acho que dá até para aumentar um pouquinho mais aqui a frequência. 0,4. Vamos botar 1,5. Acho que vai ficar legal. Vamos ver mais uma vez. Agora sim. Agora, como que eu faço para misturar o bump, né, os dois ali? Tanto esse do mapa aqui, quanto o noise que eu já tenho lá. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um copy nesse noise aqui, do jeito que está a configuração. E eu vou adicionar aqui um mapa de mix aqui, ó. A gente pode colocar esse mix operador aqui, ó. Na textura A, eu vou colar o noise, então a gente já tem o noise aqui. E eu vou pegar agora o Reflection Glossiness aqui, aquela textura que a gente tem do padrão, e eu vou colar lá no bump junto na textura B aqui, ó, Paste as Copy. Então a gente está com a opção aqui, adicionar A mais B. Você tem os modos aqui, né, de mistura. Tem diferença, tem o multiply. O ideal para você usar aqui é o multiply, para multiplicar o A mais o B, que aí ela vai criar uma mescla ali das duas e vai funcionar bem. Você pode experimentar esses outros modos aqui. Basicamente é como se fossem os blend modes lá do Photoshop, mas para esse nosso caso aqui, o multiply é o que vai funcionar e geralmente é o que eu uso na maioria dos casos. Então, se eu renderizar agora, a gente quase não percebe ainda ali, né, o bump. Vamos tentar aumentar aqui o valor para 0,5. Ah, na verdade eu já sei o que que é. Deixa eu voltar aqui para 0,1. É porque a gente precisa mapear a textura, né? Então vamos habilitar a visualização dela aqui, ó. Ela está muito pequena. Então a gente precisa aumentar o tamanho dela aqui. Você pode fazer isso de duas formas, tá? Como a gente vai trabalhar com outro mapa também no Diffuse para gerar variação de tons, eu não vou mexer na escala aqui dessa textura, porque se eu começar a mexer aqui, vai influenciar os outros mapas ali do V-Ray. Então uma forma de você aumentar a escala da textura direto aqui no bitmap é você vindo aqui nos parâmetros da textura. Então a gente tem aqui o repeat. Quanto maior o número de repetições, menor vai ficar a textura. Então, por exemplo, se eu botar aqui 2 por 2, veja que lá ele muda, né? Inclusive você pode travar esse cadeado aqui para mexer só nesse valor. Então eu vou tentar aqui 0,1, que ele vai aumentar o tamanho. E se eu renderizar aqui agora, a gente aumentou bem o tamanho ali. Vou dar um stop. O que eu vou fazer é colocar aqui 0,5, eu acho que vai ficar bom. Vamos render. Ainda dá para aumentar um pouquinho mais aqui. Com 0,3. Vamos ver com 0,3 como que vai ficar. E beleza, agora a gente já começa a chegar bem próximo lá do que acontece no piso lá real, né? A gente tem ali o padrão e tem a irregularidade ali. Agora, outra coisa que eu percebo é que esse reflexo não é tão polido assim, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode tentar diminuir um pouquinho o gloss aqui. Como esse gloss ele está mesclado com a nossa textura ali, aqui eu já até percebo um erro, né? Quando você mexer na escala aqui, nesse valor aqui que a gente colocou, enfim, o repeat aqui, eu vou copiar essa textura aqui, que está com esses parâmetros, e vou substituir aqui no Reflection Glossiness, para ele atualizar e não ter essa diferença, porque aqui no Texture Placement, ela está com outros valores ali. Então, se você mexer em uma e essa mesma textura está em outro lugar,
você cola ela, que aí já ficou legal ali. Vamos renderizar agora para ver. Agora sim, já não é aquele reflexo totalmente polido, né? A gente já começa a chegar mais próximo ainda do que é a referência lá. Daria para aumentar um pouquinho aqui, 0,85, acho que ficaria legal. E agora, para fechar, se eu quiser ainda deixar mais irregular esse piso, agora eu tenho total controle, eu posso entrar aqui dentro do bump, por exemplo, e mexer de repente aqui na amplitude, colocar 2 para forçar um pouco mais. Agora ele vai ficar um pouco mais forçado ali, ó, a variação. E a gente já começa a ter outro resultado. Acho até que eu gostei do gloss um pouco mais baixo aqui, talvez o botar um meio termo aqui, 0,78. 0,78 acho que vai ficar legal. E agora o diffuse, né? A gente pode gerar também uma variação de diffuse aqui para dar mais realismo ainda, gerar como se fosse algumas manchas, algumas coisas do tipo. E para isso você pode usar os Dirt Maps. Então no Google aí, se você pesquisar por Dirt Maps, você pode encontrar mapas de sujeira, né? Então tem esse mapa aqui que tá legal. Eu vou salvar ele aqui no meu computador. E aqui no Diffuse o que eu vou fazer? Eu vou dar um copy nessa cor. Vou colocar aqui um Mix Map. Vou colar ela aqui, ó, na cor A. Na cor B, por enquanto, eu vou deixar o preto para que a gente possa ver essa variação. E aqui vai ser o mapa que vai gerar a variação, que é o Dirt Map que eu baixei. Então eu vou carregar ele aqui como bitmap, já carreguei ele aqui. E a gente vai cair naquela mesma situação. Aqui a gente já tem a variação, já tem a mancha, só que eu vou ter que renderizar para ver a escala como que tá, né? Porque eu vou precisar mexer, e para mexer nessa escala vai ser exatamente igual eu fiz lá no Bump. Eu não posso mapear por aqui, porque senão vai mudar tudo. Então, como eu quero uma escala maior nessas manchas, eu vou entrar aqui e vou mexer aqui no Texture Placement, vou travar aqui. Eu quero aumentar a escala, então eu vou diminuir esse valor aqui, vou botar 0,2. Vamos ver com 0,2 como é que vai ficar. Ó. Repare ali, só que a gente vai trocar esse preto para não ficar tão manchado. Se bem que aqui você já consegue ter uma noção de como que você poderia fazer um piso mais envelhecido, assim, né? Talvez poderia ser algo interessante para uma outra situação aí que você tenha para fazer. Então eu acho que daria para aumentar até um pouco mais ainda aqui. Aumentaria para 0,1. E vou renderizar. Eu já vou fazer uma observação também aqui, porque essa aula ela chega num grau de complexidade, né? Esse aluno ele me pediu uma orientação de como fazer esse piso e eu achei interessante colocar aqui no canal, porque é uma aula mais avançada. Então, para você entender bem isso aqui, eu recomendo que você faça, tá? Faça, experimente, porque quando você começa a entender esses mapas aí do V-Ray, que inclusive é até uma ideia que eu tô para o canal, já me pediram isso, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu vou estar explorando em aulas aí todos esses mapas aqui do V-Ray, vou dar exemplos, como que a gente pode usar, enfim, isso vai abrir bastante a tua mente aí. Então já é uma programação que eu tenho para o canal. E se você tiver sugestões aí também de outros tipos de materiais, deixe aí nos comentários. Agora, o que eu vou fazer? Eu não quero manchas tão escuras, né? Então eu vou copiar a cor A para a cor B e eu vou mexer um pouquinho aqui, ó, nos parâmetros dessa cor. Eu vou remover um pouco a saturação, vou diminuir aqui o tom dela para deixar mais escuro, tirar um pouquinho mais aqui, para ter algo assim, ó, mais sutil, não tão dramático, digamos assim. Poderia até ser para um outro tipo de caso, mas aqui não é. É bem sutil a variação, né? É algo mais suave, digamos assim. Então, vou fechar aqui, retornar. Agora, olha como é que ficou. E vou bater um render aqui para a gente fazer uma avaliação final. Então tá aí o resultado. É assim que eu faria a configuração desse piso, para chegar o mais próximo ali da referência, né? A gente tem aqui um ângulo diferente, mas se a gente tivesse um corredor e colocasse esse tipo de piso ali, poderia chegar nesse resultado. Você tem vários controles que você pode ter aqui agora. Você pode mexer no valor do bump, se você quiser diminuir. Você pode colocar 0,05 para deixar o bump mais suave. Então teria um outro resultado aqui, que agora que a estrutura do material está toda pronta, a gente consegue mexer.
Outra coisa que você poderia fazer, vamos imaginar que de repente você quisesse mexer na escala desse piso. Agora sim você pode mudar aqui, que ele vai mexer totalmente de forma proporcional. Então se eu colocar 0,5, por exemplo, ele vai dobrar o tamanho ali e tudo vai acompanhar, as manchas, enfim, a variação, o noise ali do bump, tudo vai funcionar da melhor forma. Bom, então eu encerro essa aula por aqui. A ideia foi trazer, né, como criar esse tipo de material. Achei interessante a dúvida dele, daria um bom vídeo aí para o canal. Eu espero que você tenha gostado. Como eu comentei, é uma aula mais complexa, então veja, reveja. Se você ficou com uma dúvida em qualquer um dos passos aqui, não esqueça aí de comentar, deixar seu comentário, para que eu possa estar te ajudando aí a esclarecer. Então um abraço e até a próxima videoaula.